meus lindos! Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra do Senhor para você refletir a sua vida. Então, com muita atenção e com muito amor, vamos ouvir o que o Senhor vem nos falar? Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: "Quem diz aos homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então Jesus perguntou-lhes: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia." E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu lindo, minha linda, hoje Jesus faz uma pergunta muito importante para nós. Uma pergunta que deve estar na nossa mente a todo sempre. Quem diz os homens que eu sou? Assim Jesus pergunta aos discípulos, né? E essa pergunta força eles a fazer uma revisão de tudo o que eles realizou no meio do povo. Ou seja, uma reflexão da sua vida. Quem é Jesus? Então, eles ali começaram a falar. Uns diziam que era João Batista, outros que é Elias. Então, Jesus perguntou a Pedro: "E você, Pedro, quem diz que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Então, Pedro revela a identidade de Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos identificar quem é Jesus para nós? O que Jesus significa na nossa vida? Pedro professou uma fé bonita. Tu és o Filho de Deus. E a nossa vida? A nossa vida tem alguma representatividade na vida de Jesus? Quem é Jesus para o nosso coração, para nossas famílias, para nós mesmos? É uma pergunta meio que pessoal, né? Quem é Jesus para mim? É um Jesus amor? É um Jesus misericordioso? É um Jesus ofensivo, vingativo? Quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? O que Jesus significa na sua vida? Jesus é o nosso Deus. Jesus é aquele que veio trazer esperança para nós. Jesus é o Messias prometido pelas Sagradas Escrituras, que veio para abolir a escravidão e dar liberdade a todos nós. Jesus é o Messias que deve nascer no nosso coração, na nossa vida. Devemos conhecer Jesus no rosto do nosso irmão, da nossa irmã. Jesus está presente em todo momento, em todo lugar. Por isso que Jesus começa a ensinar os discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Jesus já premedita a sua morte. Jesus já está falando que ele vai morrer, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, é um chamado para nós matar o nosso velho eu e deixar o nosso novo nascer. Matar o desespero, matar as angústias e deixar nascer dentro de nós a esperança. Pois o Cristo, aquele que veio para a nossa vida, veio brotar em nós a esperança. Estamos no ano jubilar, peregrinos de esperança. Devemos deixar essa esperança nascer dentro de nós. Jesus é essa esperança. Jesus é esse caminho a peregrinar. E Pedro, na liturgia de hoje, nos dá um exemplo de atitude. Atitude como assim? Pedro professa a fé, mas depois ele começa a repreender Jesus. Isso por quê? Porque ele não estava falando coisas de Deus, estava falando coisas do homem. Então é preciso na nossa vida a gente falar sempre das coisas de Deus e não dos homens. Então o evangelho de hoje é para você refletir mesmo quem é Jesus para você, quem é Jesus significa na sua vida, e o que ele está trazendo para você. E seguir a atitude de Pedro, não de repreender Jesus, mas de professar todo sempre que Jesus é o sinal de esperança na nossa vida. Tá bom? Pare, pense e reflita. Fique com Deus e um forte abraço.